Nós vamos começar falando de uma equação muito simples, mas que com ela nós vamos trabalhar muito e vamos aprender muito com ela, que é a equação da condução 1D transiente. 1D transiente. É aqui que nós verdadeiramente vamos começar a trabalhar com o nosso método. Até agora foram coisas importantes, obviamente, né? Essa parte de hoje importantíssima do volume finito, conservativo, como é que se obtém o balanço. Não precisa fazer o balanço, mas pode integrar a equação diferencial, desde que seja conservativo, tudo importante. Mas agora nós vamos realmente começar com a nossa equação, e nós vamos usar uma equação aqui pensando na temperatura. O nosso φ agora vai ser T, daqui para frente. E nós vamos ter aqui delta sobre delta T, tempo, de ρ vezes T, né? Que é igual a gama, não, já vamos botar o K sobre CP, porque é T, né? Delta sobre delta X, de K sobre CP, dt de X, mais um termo fonte. 1D transiente. Pô, mas vamos trabalhar com essa equaçãozinha aí? Essa equação aqui contém quase tudo. Ela não tem aqui termos de velocidade, né? Que é outra questão depois, porque na hora de resolver aquelas 8 equações, aparece ali que a gente tem que resolver a velocidade também. Aqui não vai resolver a velocidade, está pensando só na T. Nós temos dois elementos aqui que são fundamentais. Um termo transiente, temporal, e um termo difusivo. Aqui não tem o termo advectivo. Depois nós vamos introduzir o termo advectivo. Mas o que tem aqui? Uma coisa importantíssima, tem integração no tempo e no espaço. E se vocês pensarem numa equação diferencial, é sempre integração no tempo e no espaço. É só isso que tem numa equação diferencial, tempo e espaço. Então, se a gente estudar bem aqui a integração no tempo e no espaço, aqui nós estamos aplicando já para a equação mais complexa que possa ter. Porque lá na equação mais complexa que possa ter, vai ter tempo e espaço também. Lá naquela mais complexa vai ter tempo e espaço, só que a discriminação espacial vai ser nos termos difusivos e advectivos. Por enquanto vamos concentrar aqui nos difusivos. Então essa equação nós vamos trabalhar agora, e eu vou usar muito um eixo aqui, que eu vou desenhar aqui agora. Nós vamos usar muito isso aqui, ó. Tempo e espaço. Tempo e espaço. Isso aqui eu não consigo resolver tempo com x e y, né? Eu teria que ter o tempo aqui, x e y estaria aqui, né? Seria isso aqui, né? Se eu quisesse olhar aqui o espaço, estaria aqui. Se for 3D eu já não consigo nem representar. Mas para mim esse eixo aqui vai ser o espaço. Eu vou sempre dizer o seguinte: nós temos uma malha que tem pontos aqui seria a minha discretização espacial que eu estou representando aqui. E o que eu quero sempre? Eu quero, dado um tempo e uma condição no tempo, nessa condição do tempo eu sei esse valor, sei esse, pensando aqui na T ou U, seja lá o que for. Isso aqui é genérico, que vamos usar muito isso. Para cada ponto do espaço, e repito aqui, me desculpe se eu estou sendo repetitivo, para cada ponto do espaço, seja ele 1D mesmo, ou seja 2D, ou seja 3D, para cada ponto do espaço eu estaria representando um pontinho aqui. Tá? E o que a gente quer? Dado essa distribuição no tempo t igual a 0, eu quero saber como é que é
a distribuição no espaço para um outro tempo. Para um tempo T mais ΔT. Então eu vou ter uma outra temperatura aqui, uma outra 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 aqui. É isso que é o problema discreto. Eu tenho um ΔT que eu estou trabalhando aqui, que é discreto, um ΔT que é discreto, por exemplo, 10 segundos, 20 segundos, uma hora, é um ΔT, e tenho a discretização no espaço, que aqui a gente está só conseguindo representar um eixo, mas é uma discretização no espaço. E o que a gente faz? Anda no espaço, calculando todas essas... Anda no tempo, calculando todas essas temperaturas no espaço. Então, se fosse um objeto 3D, estaria uma malha 3D aqui, eu teria um monte de pontinhos aqui, e cada pontinho vai andar com a sua temperatura no tempo, né? Nós estamos representando aqui por um eixo só, né? Apenas um eixo. E aí, com base nessa, porque o problema é parabólico no tempo, eu não tenho uma condição de contorno aqui em cima no tempo, já falamos, eu vou calcular as temperaturas nesse nível de tempo agora. Então já uma nomenclatura, nós vamos chamar o nível de tempo, é esse T aqui, mais outro, no outro nível, no outro nível, no outro nível. E esse pedacinho nós vamos chamar de, que vem do inglês, time step, o intervalo de tempo que está andando. E você não precisa andar sempre com o mesmo, né? Você pode mudar. Inclusive você faz isso. Quando você vai resolver um problema, os transientes eles sempre são muito rápidos no início, né? Porque você está numa condição de contorno, por exemplo aqui, que a temperatura estava tudo 25, de repente você põe uma temperatura 100 aqui, 90 lá e tal, pô, tem aqui um gradiente de 25 para... Então o transiente inicial, ele é sempre muito mais rápido do que quando ele começa a entrar em regime permanente, que vai começar a variar com o tempo mais lentamente. Então é meio lógico, né, que no começo do transiente você tenha um ΔT menorzinho do que os ΔT que você usa depois quando está computando lá no regime permanente. Isso é lógico, né? Então esses ΔT não precisam ser os mesmos, né? Eles podem ser variáveis, e é isso que eu acabei de falar, pequenos no começo e vão sendo maiores. E aí eu vou fazendo o quê? Vou calculando as minhas temperaturas, resolvendo as minhas temperaturas em todos os nós espaciais, até que eu chegue lá em cima com a minha solução de regime permanente. Isso que é o método numérico, né? Mas o que tem embutido aqui? Eu vou ter que ter aquela matriz para resolver, eu vou ter que resolver a matriz em cada nível de tempo, depois de resolver eu vou para o outro tempo, depois logicamente, quando é que chega o regime permanente? Nunca chega, vai chegar lá no infinito, mas você vai usar um critério, que se dessa iteração aqui, não é nessa iteração, nessa solução, nesse tempo, quando eu comparar com essa que eu vou calcular, se elas não variarem demais, você vai dizer, parou, tá bom para mim, esse é o meu regime permanente, tá? E então você vai ter que sempre ter um critério de avançar no tempo, tá? Então o que nós vamos pegar agora é nos dedicar e olhar para essa equação aqui e ver como é que a gente faz com o tempo temporal, como é que se discretiza esse tempo temporal. Não é mais, eu quero passar essa equação para uma equação que é só função de t, que desapareçam as derivadas no tempo e que desapareçam as duas derivadas no espaço e se transforme isso numa equação algébrica, um A vezes t igual a b. Tá? Então é isso que é a nossa tarefa agora.
Isso aqui nós vamos usar muito. Isso aqui que eu quero que vocês fiquem, né? Nós sempre temos uma solução inicial no espaço, que depois recebe em condições de contorno e passa a desenvolver um transiente andando no tempo. Andando no tempo. Até que você diga, ok, nada mais está mudando dentro da minha tolerância, então encerrou o problema. Eu tenho aqui a minha solução. Tá? Então, nós vamos fazer o que com essa nossa equação diferencial? Nós vamos, ela está na forma conservativa, nós vamos integrar no tempo e no espaço. Então, essa é a regra de volumes finitos, pegar a equação diferencial e integrar no tempo e no espaço. Então, eu estava dizendo que essa equação que é a equação da difusão transiente unidimensional, nós vamos utilizar essa equação para fazer a maioria das nossas análises, dos nossos raciocínios a respeito de interpolação espacial, interpolação temporal. Tá? Porque mesmo num problema 3D, o que a gente tem no problema 3D? Espaço e tempo. Mesma coisa. Aqui nós temos tempo, espaço e tempo também. Então, o que fizermos aqui depois é uma extensão direta, tranquila, para um problema 3D. E já tínhamos, então, dito que o que é resolver numericamente uma equação diferencial? É obter uma expressão em função da variável, da função. Quer dizer, aqui nós temos derivada primeira da t, nós temos aqui derivada segunda da t, e o que nós queremos? Queremos a t. Ou seja, temos que integrar no espaço, no tempo, uma vez, uma derivada só, e temos que integrar no espaço duas vezes. Feito isso, a solução do problema está aí, né? Nós chegamos na t, que é o que queremos. Então, a estratégia, né, a tática numérica aí do método dos elementos dos volumes finitos é integrar a equação diferencial no volume de controle. Tá? Aqui para nós, nosso volume de controle é linear, né, é unidimensional, né? Quer dizer, se fôssemos querer desenhar nosso volume de controle aqui, seria uma coisa assim, né? Com os pontos. Essa é a nossa discretização unidimensional, onde nós temos um ponto P aqui, temos um ponto W, um ponto E, temos aqui uma dimensão que nós queremos, né? Eu teria o volume de controle para W, o volume de controle para P, o volume de controle para E grande, né? A distância aqui entre P e E nós vamos chamar de delta XZ. A distância entre P e W, nós vamos chamar de delta XW. Tá? Essa distância aqui, que é o volume de controle, é o nosso delta X. No livro, vocês têm não só essa linha, está desenhado uma linha grossa, né? um volumezinho, tem uma dimensão aqui, só para simbolizar um pouco melhor, não deixar apenas a linha, né? Mas na realidade é isso, né? Esse é o nosso unidimensional. O nosso problema 1D só tem x, né? Que seria a nossa coordenada aqui. Só tem x. Essa é a nossa discretização. E nós vamos integrar no espaço e no tempo essa equação diferencial. Isso já tinha, na outra aula, já tinha escrito, mas vou escrever aqui de novo. É a nossa integral que vai de t até t mais delta t, que vai de w até e. E aí nós vamos colocar aqui, ó, se esse é o nosso volume de controle, esse é o w pequeno, esse é o e pequeno. Estamos integrando nesse volume de controle. De w até e, de quem? Da nossa equação diferencial, né? De delta sobre delta t, de ρ vezes t, dx dt. Eu escrevi um pouquinho diferente na última aula, não tem problema, né?
Isso é igual a integral de t até t mais delta t desse termo, de delta sobre delta x de k sobre cp. Opa, esqueci aqui a integral, só um pouquinho. Aqui é a integral de w até e de delta sobre delta x de k sobre cp dt dx dx dt mais nossa integral de novo de t até t mais delta t da integral de w até e do nosso termo fonte aqui s dx dt. Temos que, isso é a nossa prática, integrar esse volume, essa equação no volume de controle que está aqui, tá? E agora nós vamos conduzir aqui as nossas integrações fazendo as observações e as aproximações pertinentes, né, para o problema. Então, vamos começar aqui. Eu vou seguir exatamente o que está no livro texto para não ficar diferente, né? Eu vou integrar inicialmente isso aqui no tempo, a integral disso aqui no tempo. Como eu tenho uma derivada, o que vai sobrar? Vai sobrar ρ vezes t em t mais delta t menos ρ vezes t em t. Essa é a primeira integral que vai ficar. E vai ficar ainda, vou deixar ainda a integral em x. Então eu vou ficar com a integral, ainda vai ficar a integral de w até e, mas já vou integrar esse pedaço aqui, né? No tempo. Então eu vou ficar com ρ vezes t menos ρ vezes t, e aqui vamos adotar uma convenção. Ao invés de ficar escrevendo aqui t mais delta t o tempo todo, nós vamos fazer que vamos simbolizar por isso, ó, old. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Estamos integrando desde um tempo t a um tempo t mais delta t. É isso que nós estamos fazendo. O nosso intervalo, a nossa discretização temporal tem o tamanho delta t. Nós já vimos, né? Isso não é contínuo. Eu vou ter valores da temperatura num certo tempo, depois num outro tempo, depois num outro tempo. Não vou ter isso nada contínuo. A coordenada tempo aqui é exatamente igual a uma coordenada espaço. Como se precisa malhas no espaço, precisa malha no tempo também. E esse delta t, que nós estamos aqui, de t até t mais delta t, esse vai ser considerado para nós o tempo anterior, o old. E nós vamos por isso esse sinalzinho aqui. E muitas vezes nós vamos chamar isso aqui t na zero. A gente já nos acostumamos e todo mundo fala o t na zero, t na zero. Na realidade é um old, na verdade é um o, né? É o tempo anterior, é o tempo anterior. E esse é o tempo no qual nível de tempo você quer a solução. Você quer achar a solução aqui. E você já tem a solução aqui. Então, isso aqui é o que nós queremos. Isso aqui é o que eu já conheço. Né? Tudo que é old, eu já conheço. Né? É outro tempo que eu já resolvi. Se por acaso esse é o primeiro tempo que eu estou fazendo na iteração, então o primeiro é a condição inicial do problema. E aí eu vou para um novo tempo, acho as temperaturas. Vou para um novo tempo, acho as temperaturas. E vou indo assim até onde você quiser simular. Ou até chegar no regime permanente, se for teu interesse. Né? Então, essa é a primeira, né? Esse t, né? Nós estamos fazendo isso. E o t mais delta t, que é esse tempo aqui, não nós vamos colocar nada no superescrito. Quando a gente olhar assim o t e não tem nada aqui, é porque é o t no nível de tempo que nós estamos querendo calcular a temperatura, certo? Então, essa primeira integração dá isso, né? Integrei no tempo, mas eu tenho ainda aqui
a integração com dx para ser feita ainda. Isso é igual. Aqui eu vou aproveitar e vou fazer a integração no espaço. Eu tenho aqui a integração de w até i, eu tenho delta sobre delta x, então eu tenho diretamente k sobre cp dt dx em e menos k sobre cp dt dx em w. Essa é a integração no espaço. Agora vai ficar a integração no tempo ainda para a gente conversar depois. dt até t mais delta t. E aí a integração no espaço deu k sobre cp dt dx avaliado em e menos k sobre cp dt dx avaliado em w. Eu ainda preciso integrar isso no tempo. Ficou ainda a integração no tempo. Mais a integração no espaço e no tempo do nosso termo fonte, o S. E aí vem uma consideração importante aqui, que o S, ele pode ser função de t. Pode ser uma função linear de t, pode ser uma função quadrática de t. E você pode deixar esse S. O que é o S? Vamos já guardar. O S para nós vai estar lá no termo, no vetor independente B do sistema linear, tipo um AX igual a B, onde X é a nossa incógnita e B é o vetor independente. Esse S vai estar sempre lá no termo independente, no B. É uma coisa que você conhece também. Eu determino as t, depois vou lá, calculo o S, se o S for variável com t, recalculo o S e no próximo nível de tempo o meu S fica fixo. Mas eu posso tentar ver como é que é essa S de t, como é que a S depende de t. O máximo que eu posso fazer é linearizar isso, Linearizar. Não dá para deixar quadrático aí, eu querer colocar uma função quadrática, se for a realidade, porque eu estou querendo obter um sistema linear, AT igual a B. Então isso é um sistema linear que eu vou resolver, eu tenho que linearizar tudo. Então esse S, o que eu posso fazer com ele é dizer o seguinte, que o S é um SC, um SP mais um SC. E já vou integrar isso no espaço, botar aqui um delta x e vou deixar isso aqui, a integração no tempo. Veja, a integração com delta x, o que eu disse? Eu disse que o S vale, isso aqui é o meu S, que eu linearizei assim, SP mais, desculpe, aqui faltou um SP φ mais SPT mais SC. E aqui é o SPT mais o SC. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é o que eu puder, lá daquela minha função que o meu S varia com T, que eu vou poder escrever assim, o máximo que eu posso fazer é linearizar. E joguei lá, SPTP mais SC. E a integral ainda no tempo. A integral no espaço, o meu dx já virou delta x. Eu disse que o S vale SP mais SC dentro desse delta x que está aqui. Vale esse valor. SP vezes T mais SC. Continuando ainda agora nessa integração, nós temos que falar algumas coisas importantes aqui sobre essa integração. Então, integrei no tempo, ρ vezes t no tempo t mais delta t, menos ρ vezes t no tempo t, simbolizado assim. Integramos no espaço, delta sobre delta x de k sobre cp dt de x. Desapareceu aquela derivada, ficou a derivada, por isso que temos que derivar duas vezes, Temos que integrar duas vezes. Aí temos uma derivada aqui que temos que nos ver livre dela, Mas deu esse t. E depois o nosso, esqueci aqui, SPTP, SPTP é a temperatura nesse ponto.
Então estamos dizendo o seguinte, que a gente lineariza o nosso termo fonte, e o que era o S é o SPTP mais um SC. É o que nós pudermos fazer com o nosso termo fonte. Integramos aqui, integramos isso aqui no espaço, então o S vezes ΔX, e tem que integrar ainda no tempo. Agora, o que nós vamos dizer disso aqui? O que nós vamos dizer dessa integração? Vejam que nós teríamos que dizer o seguinte, como é que essas coisas variam quando eu passo de W até E, né? Como é que o ρ vezes T varia quando eu passo de W até E? Porque ele varia aqui dentro. A temperatura varia dentro desse volumezinho. Mas nós estamos aqui numa situação de fazer ela discreta. Então nós podemos adotar, por exemplo, que nesse volumezinho aqui, agora unidimensional, mas eu vou chamar de volume, nesse volumezinho aqui, eu vou dizer que o valor é o TP. Vou usar o TP, porque ele tem diversos valores aqui dentro. Mas eu não posso levá-lo em consideração isso tudo, porque a questão é discreta. Então eu vou dizer, eu vou admitir que a integral de W até E, ou vou admitir que desde W até E, isso aqui é avaliado em P. Então isso aqui fica ρ em P vezes T em P, tá? Menos ρ em P na zero vezes T em P na zero, vezes ΔX, que é igual, vezes ΔX. Vejam que fazer essa observação, fazer essa hipótese aqui, ou essa simplificação, de que o valor de T representativo do volume inteiro é o valor em P, satisfaz duas condições, dois tipos de variação da T. Se eu tiver aqui a T com X, e aqui for W, e aqui for E, se a variação for essa, ou seja, constante, e aqui está o P, dizer que o TP, se a variação for essa, dizer que o TP é o representante de toda a variação dentro de W até E, está perfeito, né? Porque é constante. O TP é o mesmo, né? Ele teria sido jogado para fora da integral aqui tranquilamente, né? Quer dizer, eu digo, porque quando é que eu faço essa integração e ponho de x, é porque eu estou dando o comportamento disso com x. Então eu posso dizer, tira isso da integração como uma constante, e é isso que foi feito, integra dx, ΔX. Agora, qual é o valor que eu coloco aqui? Nós colocamos TP no centro. O que eu estou dizendo é que dizer que aquela integração é TP, pegar como representante do valor da temperatura de W até E como se fosse o TP, atende a essa condição constante. Se for linear, uma outra variação, por exemplo assim, o TP também é a média disso aqui. É a média. Nesse caso, o TP é a média. Claro, é constante. E nesse caso, que é linear a variação, o TP também é a média, certo? Então, na realidade, o que eu estaria usando aqui, ao colocar para fora da integral aqui, eu estou dizendo que eu vou jogar isso aqui para fora da integral e vou considerar a T média. Mas considerando a T média e o valor da T no ponto P, satisfaz perfeitamente essas duas situações, né? Que é o que nós estamos aqui linearizando, né? Então, nós temos isso para essa integração. Essa integração, agora, merece ainda uma análise cuidadosa. O que eu estou dizendo aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um fluxo. Isso é fluxo sobre CP. Isso aqui é um fluxo, né? Isso é lei de Fourier. K dt dx é um fluxo. Aonde? Na face E.
na face E. E esse é um fluxo onde? É um fluxo na face W. Claro, nós estamos medindo os fluxos, né? Fazendo um balanço, que é um fluxo, é um balanço, né? Medindo esses fluxos. E agora, quando a gente faz uma integração, né? Eu estou aqui chovendo um pouco na molhada na questão de integração e tal, mas é para deixar bem claro. Quando a gente faz uma integração, eu tenho que dizer como é que o integrando varia com o tempo aqui. Eu tenho que dizer como é que isso aqui, como é que K sobre CP dt dx lá no ponto E varia com o tempo? Essa é a pergunta. Como é que K sobre CP dt dx varia aqui, ó? Porque nós estamos trabalhando com problema transiente. Então, isso está variando com o tempo. Mas nós temos agora coisas discretas. Então eu tenho que dizer como é que esse fluxo varia nesse ponto ao longo do tempo. Se eu pegar lá no tempo t, tem um fluxo, um valor de fluxo. Se eu pegar no tempo t mais ΔT, tem outro valor de fluxo. Como eu estou integrando de t até t mais ΔT, qual é o valor que vocês vão pegar para o fluxo? É o avaliado em t ou é o avaliado em t mais ΔT? Essa é a pergunta, está clara, né? Essa é a pergunta. Na hora de fazer a integração, eu tenho que dizer como que isso aqui varia com t. Então, como é que o fluxo na face este e na face oeste, como é que esses fluxos variam com o tempo? Eu tenho que dizer isso. E aí o que a gente vai dizer é que esse fluxo vai ser avaliado, esse fluxo vai ser avaliado de acordo com a minha decisão. Ele pode ser avaliado em t, ele pode ser avaliado em t mais ΔT, ou ele pode ser avaliado numa posição intermediária, que é t mais θ ΔT. Eu posso calcular os fluxos em qualquer posição. Agora prestem bem atenção, eu só tenho valores da temperatura aqui e aqui. Se eu quiser avaliar o fluxo nessa posição intermediária, eu não tenho o valor da T ali, né? Não tenho, é discreto, é daqui e lá. O que eu tenho que fazer então? Uma interpolação aqui desses fluxos, para poder calcular o fluxo numa certa posição que eu decidi calcular. Então esse θ é um parâmetro que vai variar de 0 até 1, de 0 até 1. Se eu fizer o θ 0, essa minha linha pontilhada veio para cá, para baixo. Daí eu avaliei meus fluxos no tempo t. Se esse θ for 1, essa minha linha pontilhada vai para lá. E aí eu estou avaliando meus fluxos no tempo t mais ΔT. Se o θ tiver qualquer valor entre 0 e 1, essa minha linha pontilhada está por aí, né? Entre 0 e 1, e eu estaria avaliando o fluxo naquele tempo intermediário. Só que para avaliar o tempo intermediário eu preciso da t. E essa t, então, é uma interpolação usando esse e esse nível de tempo, porque nós só temos esses dois níveis para poder interpolar, né? Então, o que nós vamos simbolizar lá na nossa integração? Vamos simbolizar por um superíndice θ. Um superíndice θ, que o superíndice 0 é o t. Nenhum superíndice é o t mais ΔT. E o superíndice θ é uma variação entre t e t mais ΔT. Tá? Então, eu vou agora continuar a integração aqui. Isso aqui vai ficar com K sobre CP dt dx avaliado em E no tempo θ. No tempo θ. E vamos já, isso aqui tá, eu vou integrar, já vou colocar aqui o ΔT, tá? Que eu integrei no tempo.
Eu joguei isso aqui para fora da integral, integrei o tempo, deu ΔT, e isso aqui está avaliado aonde? Em θ, tempo θ. Está claro isso? Essa é uma das coisas bem delicadas para a gente entender formulação explícita, implícita, e ficar dominando essa questão da aproximação temporal, a integração temporal do problema. Tá? Então, por isso que eu estou sendo detalhado. Vou fazer essa integração, vou dizer que isso aqui é constante, avaliado em θ, tirar para fora da integral e ΔT. Mesma coisa lá, né? Menos K sobre CP dt dx, avaliado em θ e W, né? Vezes o dt, nosso dt aqui. Mas, de novo aqui, né? Eu posso avaliar esse TP aqui, vou jogar isso aqui para fora da integral e vou dizer que esse TP está avaliado em θ também, em alguma posição aqui, né? Se for TP sem superíndice nenhum, é aqui. Se for TP na zero, é aqui. Se for TP na θ, é alguma posição aqui, aonde tem o θ. Obviamente, esse θ aqui não é um expoente, né? Elevado a θ, óbvio, né? Isso aqui é indicando que está sendo avaliado naquele tempo, correspondente a t mais θ ΔT. Então eu tenho aqui agora, essa integração vai ficar SP, TP na θ mais SC, integrei em tempo, vai ΔX, ΔT. Essa é a nossa integração. Primeira observação, vejam que aqui, ó, essa integração foi feita de uma integração apenas envolvendo, ó, t e t mais ΔT. Isso aqui é uma aproximação de primeira ordem para aproximação temporal, porque essa derivada foi avaliada com 2 pontos. É aí que eu sempre digo, vamos sempre começar a raciocinar que tempo e espaço, do ponto de vista numérico de tratamento, é tudo igual. Precisa de função de interpolação, precisa de avaliações, precisa das decisões em termos do tamanho de malha. Quando vocês têm, analogia aqui, quando vocês têm uma discretização espacial e querem calcular uma derivada, por exemplo, um dφ dx, vou botar um φ aqui para não confundir com a nossa t, dφ dx. Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, i mais 1, e esse ponto é i, e se eu fizer uma aproximação assim, ó, dφ dx é o φ em i mais 1 menos o φ em i sobre esse ΔX, que tem, né? Vamos botar um igual aqui e botar aqui ordem de ΔX. Os erros de aproximação dessa derivada, quando eu faço isso, ó, φ mais 1 menos φ sobre ΔX, essa é uma derivada aproximada de um lado só, né? E tem um erro ΔX, primeira ordem. Isso aqui é igualzinho que nós fizemos lá com o tempo, não é? É só vocês virarem esse gráfico aqui, o i mais 1 é o nosso t mais ΔT, o i é o nosso t, tudo igual, tudo igualzinho. Ou seja, a nossa aproximação com o tempo lá foi uma aproximação desse tipo, tá? Vocês já viram, né? Que é idêntica, né? Pega esse eixo aqui e vira. Isso aqui é o nosso t mais ΔT, isso aqui é o nosso t, isso aqui é o nosso ΔT, isso aqui é o nosso dt de tempo, tudo igual, tudo igual. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que, ao fazer isso aqui, essa integração, nós optamos por uma integração que envolve apenas 2 níveis de tempo e, portanto, é uma aproximação de primeira ordem, com erro ΔX. Poderia fazer diferente. Podia pegar mais um tempo aqui e fazer uma aproximação de segunda ordem no tempo. Poderia fazer uma aproximação de segunda ordem no tempo, né? Os esquemas numéricos que vocês encontram nos softwares aí, vocês vão ver que eles têm lá a escolha. Aproximação temporal, primeira ordem no tempo, segunda ordem, você estaria pegando mais
calculando, digamos assim, melhor a derivada, né? Essa é uma questão assim bastante delicada para decidir na hora que estiver usando. Faz de primeira ordem ou faz de uma ordem maior? Vocês já entenderam, né? Que a ordem maior eu não podia usar só T mais delta T, teria que usar mais um tempo, né? Porque para fazer uma ordem 2, por exemplo, a segunda ordem eu teria que ter 3 pontos, né? Eu vou para o espaço aqui e a gente está mais acostumado com isso, né? Mas eu quero que vocês enxerguem isso, o tempo exatamente como é o espaço aqui. E precisaria mais um tempo aqui, seria 3 pontos para fazer uma aproximação melhor para o tempo. Mas aí vem a questão, mas vale a pena fazer isso? Se você estiver resolvendo um transiente, e muitas vezes o transiente no começo é um transiente mais rápido, você precisa de espaços de tempos menores para poder captar esse transiente. E aí às vezes não vale a pena você fazer uma aproximação mais complicada no tempo e pode fazer uma aproximação mais simples no tempo, já que você vai usar tempo pequeno, né? Já que você vai usar tempo pequeno, o erro vai ficar pequeno de aproximação. Então, tem que analisar isso, né? Para saber o que é melhor, uma aproximação de segunda ordem no tempo, uma aproximação de primeira ordem no tempo. Aqui nós estamos fazendo uma aproximação de primeira ordem no tempo, né? E agora, nós vimos isso, né? Agora, vocês vejam que nós já temos no tempo, nós falamos o que fizemos aí, uma aproximação de primeira ordem. E agora, como é que eu tenho que ainda eliminar essa derivada daqui. Como é que eu vou dizer quem é dt de x em e? Aí tem que chegar aqui e ver que eu estou querendo calcular essa derivada nesse ponto. Estou querendo calcular essa derivada nesse ponto. Expressando essa derivada como função da t, o problema está tudo em t. Isso vira um sistema linear, resolve o sistema linear e deu, né? Você tem a t. Então vocês estão vendo que nós estamos fazendo aqui aproximações no tempo e agora precisamos fazer aproximação no espaço. Porque, volto aqui para esse cantinho, nós estamos aqui fazendo as observações. Quando eu estou aqui no espaço, eu posso ter um comportamento assim da minha função, né? Mas eu só tenho valores, eu estou estimando isso aqui no meio, né? Mas eu só tenho valores aqui, 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 vou botar assim, aqui. Esses são os valores que eu tenho. E eu quero, né? Então, se aqui está o meu nó, né? Aqui está o meu P, aqui está o meu volume de controle, aqui está o meu E, aqui está o meu W. Como é que eu calculo? Eu tenho esse valor e tenho esse, que é a temperatura em P e a temperatura em E. Como é que eu calculo a derivada aqui? Como é que eu faço aqui um dt de x nesse ponto E? De novo, você tem opções. Você pode querer só usar esse e esse, mas poderia querer vir usar esse também, se quiser fazer aproximações de mais alta ordem. De novo, o problema é idêntico. Você vai escolher o número de pontos que você vai usar para fazer a tua derivada e ter a ordem de aproximação daquela derivada. O que se costuma fazer? Como isso aqui está no meio de 2 pontos aqui, é fazer o mais simples. É uma diferença central aqui. Porque fazendo uma diferença central aqui, como esse ponto está no meio e não de um lado só, isso aqui dá uma aproximação da ordem de ΔX2, se eu fizer a diferença central aqui. Então o que se adota para a função de interpolação? É dizer que o dt dx avaliado em E é aproximado por TE menos TP sobre ΔXE. Isso aqui se diz, olha aqui, ó, TE menos TP sobre ΔXE, distância entre P e E. ΔXE e ΔXW aí podem ser diferentes, né? Porque a minha malha não precisa ser tudo igualzinha, né? Se a minha malha for toda igualzinha, daí ΔXE é igual a ΔXW igual a ΔX.
Mas eu posso ter uma malha assim, depois outro ponto assim, depois outro assim, então eu tenho diferentes ΔXZ, diferentes ΔXW e diferentes ΔX. Né? Então, o que nós estamos pegando aqui? TE menos TP sobre ΔX. Isso é uma diferença central. E se vocês aplicarem Taylor aqui, né? Série de Taylor, vocês vão achar que a aproximação dessa derivada é da ordem ΔX2. Então, isso é o que a gente usa. Como aqui está dizendo o seguinte, em θ, temperatura em θ. Menos, mesma coisa, né? K sobre CP, aqui, ó. De novo com a aproximação agora, ΔT, ΔX em W, em θ, isso é igual, aproximado por TP menos TW em θ, logicamente, sobre ΔXW. dt dx em E, que vai ali, dt dx em W, que vai ali. E essa, então, vai resultar na nossa equação, que eu vou colocar aqui. Né? É só jogar lá, eu vou ficar com a seguinte equação na sua forma geral aqui. Eu vou chamar também isso aqui, ó. Se fosse 2 ou 3D, isso aqui seria o volume, certo? Isso aqui seria o volume. Isso aqui é o volume do nosso volume de controle, que é linear, que é unidimensional, então é ΔX. Mas isso aqui é um volume. Rho vezes um volume dá uma massa. A gente sabe disso, né? Rho vezes volume é uma massa. Então a equação fica o seguinte, vamos chamar de M aquilo, vou ficar com MPTP menos MPTP anterior, né? Que é igual já vou fazer uma coisinha aqui, vou dividir já aqui, ó, aqui tem ΔT, aqui tem ΔT, aqui tem ΔT, vou dividir tudo aquilo lá por ΔT, já vou dividir por ΔT, então lá vai ficar MPTP menos MPTP na zero anterior dividido por ΔT, isso é igual, aí vem K sobre CP e essa substituição, K sobre CP e essa substituição, então isso vai dar o seguinte, K sobre CP avaliado em E T menos TP. Agora eu vou copiar rapidinho aqui para não ficar demorando mais, menos K sobre CP avaliado em W, que multiplica TP menos TW na θ vezes delta sobre ΔXW mais SCP TP na θ mais SC ΔX, tudo que era ΔT já foi embora para lá, Agora só vou fazer o seguinte, né? Vou abrir cada um dos termos aí para a gente reconhecer os coeficientes, né? E deixar uma forma geral, que depois a gente vem e substitui o θ pelo que quiser e ela vai dar uma formulação de um tipo, do outro. Tá? Então, agora, uma equação final aqui, MPTP sobre ΔT é igual K sobre CP sobre ΔX é só abrir essa expressão, né?
Isso aqui eu vou trazer para o lado de cá, o MP na zero. K sobre CP em E, TE sobre delta XE. E vou colocar esse outro sozinho para depois juntar os coeficientes só. Mais K sobre CP em E, TW na θ sobre delta XW. Então peguei K sobre CP TE sobre delta XE menos mais K sobre CP em W, TW sobre delta XW. Sobrou esse TP e esse TP, que eu vou reuni-los. Tá? Mais K sobre CP delta X em E menos e menos. Então, o menos K sobre CP delta X em E menos K sobre CP delta X em W, isso multiplica quem? TP na θ. Isso multiplica TP na θ. Deu essa parte. Juntamos os dois TPs aqui. TW, TE, mais o nosso MP, TP anterior sobre delta T, mais, deixa eu mudar, mais SP, TP na θ, SP, TP na θ, o MP que veio de lá, mais o MP na zero, TP na zero sobre delta T, mais SC. Isso aqui é fixo, fonte. Isso aqui vai lá para o B. Isso aqui tudo conhecido. O SC tem que ser conhecido, né? Porque nós linearizamos o termo fonte com um termo que vai a função o SPTP mais um SC que era uma constante. Está aqui. Isso aqui é conhecido, constante anterior. Isso aqui agora vai depender se nós queremos uma formulação onde a gente calcule os fluxos e as temperaturas no tempo T, ou se nós queremos uma formulação que calcule o tempo T mais delta T. Essa que é a escolha agora. Essa é uma equação geral. Né? O que vocês estão vendo aqui? Claro, não podia dar outro, né? De acordo com o que nós fizemos aqui, o nosso P está ligado com E e o nosso P está ligado com W. Tem uma ligação, tem um coeficiente que liga o P com E. E esse coeficiente está aqui, ó. K sobre CP delta X. Coeficiente que liga com W, K sobre CP sobre delta XW. O coeficiente da nossa variável principal, vocês veem que nós vamos ver que esses coeficientes são os mesmos, ó. Esse mais esse é aquele lá, aqueles dois lá somados. Isso é uma coisa importante do método dos volumes finitos, eu já vou comentar. E tem lá o SPTP na zero. Né? Ali você no termo falta dos S, ali não falta delta X? Falta. Falta um delta X. O outro também, o SPTP não tem delta X? Aqui, né? Claro, né? Aqui também, né? Falta um delta X. SPTP, né? A gente integrou no tempo aqui, né? O delta T foi para o lado de lá, mas o delta X não foi. O delta X ficou aqui. Obrigado. Né? Então, essa é a nossa equação